pela tua infinita graça e misericórdia. Amém, irmãos? Podeis assentar? Hoje nós vamos estar entrando na lição de número 3, onde aqui na sala dos adultos, né? Nós vamos estar aprendendo sobre uma atitude de fé. Glória a Deus. E o texto áureo vai nos dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, como está em Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 6. E a verdade aplicada vai dizer: o resultado da fé que conduz à atitude de perseverança e obediência a Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Então, aqui na sala dos adultos, os irmãos vão estar aprendendo sobre a atitude da fé, que a fé é a coisa mais importante na vida do crente, irmãos, porque a própria palavra de Deus já vai dizer aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o único meio que liga nós a Deus é nós crermos, né? E tudo aquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus está fazendo e irá fazer, né? No cumprimento de todas as suas promessas. Louvado seja o nome de Deus. O nosso irmão Ricardo vai estar na direção. Aí não sei quem que o irmão Ricardo vai chamar, né? A irmã que vai estar com ele nesta manhã. Lá na sala dos jovens, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre a pessoa do sumo sacerdote. O texto de referência lá em Êxodo 28, de 4 a 29. Louvado seja Deus. A verdade aplicada, o sumo sacerdote era responsável pela expiação do pecado do povo. E os objetivos da lição é entender que a chamada é uma decisão divina, compreender a responsabilidade do sumo sacerdote e mostrar a superioridade de Cristo, porque tudo ali era um tipo, né, de Cristo, das coisas que havia de ser reveladas e que tudo se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então, ali nós com os jovens vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre a pessoa do sumo sacerdote. Que todos possam ter uma grande aula, uma aula abençoada, né, irmãos? É isso que este propósito que nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Eu já vou estar subindo com a professora Eunice ali para os jovens e os irmãos aqui, né, com o irmão Ricardo, dão sequência a esse trabalho nesta manhã. Amém? Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu gostei da semana passada que todo mundo ficou aqui. Vamos ficar aqui de novo? Porque somos só presentes, só 5. Mais pertinho. Acho que até aqui tá bom mesmo. Cumprimento. Os irmãos estão em casa. A irmã Cláudia, por favor, pode ficar aqui. Hoje somos nós. Vai ser hoje. Hoje somos nós. O Eliano vai poder estar. O Silas também não vai estar. Somos nós aqui. Acho que a mocidade também deve estar um pouquinho desfalcada, mas mais à tarde tem o chá da Bruna, né? Mas a lição é muito boa, muito importante. Bom, a lição é a lição de número 3, uma atitude de fé. Então, nós temos como texto básico Marcos 5, do verso 25 ao 34, vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. E nós temos como texto áureo, Hebreus 11, verso de número 6. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. E mais do que sobre fé, sobre uma atitude de fé. Então, eu não vou definir exatamente o que é fé, apesar de que Hebreus 11:1 é a melhor definição de fé, é o que mais
mais se aproxima de uma definição de fé na Bíblia. Não existe, na minha opinião, não existe uma definição melhor. E existem tipos de fé, né? Eu gosto sempre de falar, pelo menos 4 tipos diferentes de fé existem, né? Existe a fé como um dom, que a gente chama de fé sobrenatural, né? Direis aos montes, passa-te daqui para lá, para o meio do mar, e aconteça. É um dom da fé. E essa fé não significa que você vai ser salvo, né? Existe o que eles chamam de fé comum. Né? Os demônios creem que Deus existe, que estremece. Também essa fé não salva eles. E existe a fé natural, todo cristão deve ter, e essa nós chamamos de fé salvífica, né? A fé pela qual nós vamos ser salvos. Então, não é porque você tenha o dom da fé ou não tem o dom da fé que você deixa de ser salvo. Em Hebreus 11, 1, nós vamos ver sobre fé, e eu quero já começar com esse verso. Eu vou começar com esse verso, depois eu vou para o texto de Marcos. A gente conta a história da mulher do fluxo de sangue, depois a gente volta para Hebreus, e como a gente vai falar de atitudes de fé, eu vou querer dar uma passeada lá por Tiago. Quando a gente estuda esses dons teologais, existe uma diferença quando você estuda na visão paulina da visão de Tiago. Paulo, ele olha para a fé e ele faz toda essa divisão, né? E ele fala o quão importante é a fé. É um dos dons mais importantes que nós temos, é a fé. Um dos atributos, né? Posso nem dizer que existe a fé como um dom, mas que o dom é dádiva, é presente. Mas todo salvo tem fé. Todo salvo tem que ter fé. Então, quando você fala dom, eu tenho um dom de ministrar, outro tem um dom de pregar, outro tem um dom de cantar. Isso é um presente que Deus deu para certa pessoa. Existem pessoas que têm o dom da fé, que é aquela que através dela ocorrem coisas sobrenaturais, através da fé. Mas a fé salvífica todos nós temos. Então, não existe um cristão. Então, não pode dizer, nesse aspecto, isso não é fé, não é dom. Desculpa, isso não é dom. Então, Paulo ele vai explicar muito dessa fé salvífica, que ela é importantíssima. E aí vem Tiago e fala que a fé sem obras é morta. E aí as pessoas, às vezes, criou-se durante um tempo foi até difícil conciliar Tiago com as epístolas paulinas. Eles achavam que Tiago era contra Paulo. E a gente tem que examinar um pouquinho melhor a epístola de Tiago para ver que, na verdade, um concorda com o outro. Só que Tiago, a gente fala assim, Tiago é o viver na prática. A epístola de Tiago é o viver cristão na prática. E aí você vai aprender o que é ter fé. Porque Paulo vai dizer, né? Conheceis as árvores pelos frutos. E quais são os frutos da fé? São as obras. E aí Tiago vai explicar. E eu quero dar uma passeadinha um pouquinho melhor nisso, porque quando eu vejo o título da lição e a história, eu entendo que a gente não está falando sobre fé para explicar certinho o que é fé. Eu estou olhando para a atitude da fé. Então, nós estamos falando das obras. Então, vamos para Hebreus 11, 1. Só para te dar uma pincelada do que é fé, eu gosto muito de Hebreus. Hebreus, se os irmãos lembrarem aí, sempre que cai Hebreus, eu gosto de dar uma paradinha em Hebreus. E Hebreus, esse tema em particular de fé, é muito importante a gente entender o que ele está dizendo. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa, para mim, é a melhor definição bíblica do que é fé. Não existe outra definição na Bíblia melhor que essa ou diferente dessa.
Então, tem dois aspectos desse versículo aqui, que é a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aí ela está completamente ligada à esperança. Então, o que eu espero? Qual que é a minha esperança? Eu só conquisto através da fé. Eu só espero porque eu tenho fé que vai ocorrer um dia. E a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, eu não vejo, mas pela fé eu enxergo. Ou pela fé eu tenho prova. E aí, logo mais, ele vai explicar um pouquinho melhor. Então, com esse versículo aqui, com isso em mente, do que é fé, eu quero entrar aqui em Marcos 5, para contar uma história para os irmãos, que os irmãos já devem ter conhecido, é uma das histórias mais conhecidas dos evangelhos. É interessante a gente pegar o evangelho de Marcos, que é o menor dos evangelhos, né? O menorzinho. Ele é visto com uma ótica de Pedro. Quem foi Pedro? Um dos 12 apóstolos, e um dos mais próximos. Por que o autor não escolheu Lucas ou Mateus? Mateus é o que que conta essa história da forma mais resumida de todas. Lucas, ele é mais detalhista, mas por incrível que pareça, no Evangelho de Marcos essa história está mais completa. Por isso que o autor aqui escolheu Marcos. Então, me parece que para Pedro essa história foi muito mais marcante do que para Mateus, Levi, né? E mesmo o interessante de Lucas é que ele tem um olhar clínico desse caso, mas Marcos, para mim, dos três evangelhos dos sinóticos, o Evangelho de João não conta essa história, é o melhor de todos. Eu posso até abrir lá para a gente ver o contexto da história, porque é uma história casada, né? Um milagre casado com a filha de Jairo. Ele é uma história que no meio do caminho ele cura. E aí também tem uma palavra atrás disso aí. Às vezes Deus ele no meio do caminho da trajetória ele para salvar algo. E ele também, essa história também é uma lição de fé para Jairo, que precisava de fé. Mas vamos nos ater só à história que foi passada aqui. Marcos 5, texto de referência, verso 25 ao 29, depois a gente pula para o 34. É 25, 26, 27, 28, 29 e o 34. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aqui, no verso, ele não fala o nome, não fala a idade, só fala que faziam 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isto, antes indo a pior. Então, se essa mulher ela teve posses um dia, se ela teve dinheiro, hoje ela não tem mais. E tudo que os médicos pediram, ela procurou fazer. Tudo que estava no alcance dela, ela tentou fazer. Mas tudo que ela fez não melhorou. E ao contrário, piorou. Porque ele diz assim, indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu. Isso é um segredo também da fé. A fé vem pelo ouvir. Veio por trás, entre a multidão. O por trás também tem um porquê ela veio por trás. Ela era uma mulher imunda e ela teve que vir escondida para poder tocar em Jesus. Entre a multidão, e a gente pode ver que dentro das multidões existem pessoas que têm mais fé que outras, né? E tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Nesse meio tempo, Jesus ele vai perguntar para os discípulos: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? E os discípulos vão achar estranho, né? A multidão te aperta. E ele vai olhar em volta procurando. É interessante que essa cena, se você imagina Jesus, ele dá uma olhada em volta procurando. Ele nem liga para o que os discípulos falam. E ele fala assim, ó, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí ela tem que se levantar e se apresentar, dizendo que foi ela que tocou Jesus. Porque ela sentiu. E
E aí Jesus vai dizer para ela, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, a principal lição dessa história hoje é a fé, e muito mais que isso, é a fé que nos movimenta a tomar uma atitude, é o que nos motiva a tomar uma atitude. Então essa vai ser a nossa lição de hoje, eu espero que os irmãos aprendam muito com ela, uma lição muito gostosa, muito importante, é um texto maravilhoso. Fé, é muito gostoso falar de fé, e vamos indo, né? Irmã Cláudia, quer fazer um comentário nesse início sobre fé, sobre o que a irmã entende, conhece de fé, dessa história? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos que estão aí participando de casa também, receba a paz do Senhor Jesus. É como o nosso professor disse, é uma lição muito importante, muito especial, embora eu que estou há muito tempo na igreja, já ouvi muitas pregações a esse respeito, mas é uma mensagem que fortalece muito a nossa fé, né? E eu estava estudando aqui até com aquele comentarista da Betel, e ele falou uma coisa muito interessante, da diferença dela com Jairo, né? Das diferenças em que haviam, né? Jairo, ele é aqui citado na palavra, o nome dele é citado, ele é citado como o príncipe da sinagoga, ele se prostrou aos pés e ele pediu oração pela sua filha, que estava moribunda, de 12 anos de idade. Essa mulher, aqui o nosso professor, ele já trouxe referência de que ela foi citada, ela não foi citada o nome, a origem, né? Somente a doença, somente a condição que a levava a uma exclusão social muito forte, né? E isso nos mostra o quanto Jesus, ele ama a cada um, independentemente da situação em que ele esteja. Esse Jairo era um príncipe da sinagoga, um homem renomado, o nome dele aqui é citado, a situação dele social, emocional, talvez fosse totalmente diferente dessa mulher, que era uma pessoa excluída da sociedade, tinha muitos problemas, né, de ordem emocional, psicológico, social, religioso, mas independentemente de qualquer que seja a situação, o Senhor Jesus está disposto a nos abençoar. E muitas vezes nós mesmos colocamos vários preconceitos, né? Preconceitos em relação nosso convívio aqui na igreja, a nossa vida espiritual. E isso nos traz uma lição, pelo menos ao meu coração, trouxe muito significativa, de que o Senhor não exclui ninguém, né? Aquele que se chega a Ele, que toca nas suas vestes com fé, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele atende, né? Dele sai virtude, ou seja, dele sai poder. Então, que nessa manhã nós possamos aprender com isso, quando a gente olhar alguém, a gente olhar com esse olhar de misericórdia, sabendo que Jesus, ele olha a todos, ele não exclui ninguém, né? Então, isso, a princípio, foi bastante significativo, eu espero que também contribua aí com a aula nessa manhã. Amém, mas alguém quer fazer um comentário? Hoje nós estamos aqui presentes, 6, né? Vou colocar o João Miguel também, que está ali. Eu, a irmã Cláudia, Josafá, Rosana, Roseli, estamos aqui. Se alguém de casa quiser também fazer um comentário. Não? Então vamos lá, irmãos. O tópico 1 vai dizer a condição humana. O que é o homem, né? Nós somos exatamente isso que essa mulher é, né? Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos doentes, nós somos cheios de pecados. Então, se nós nos colocarmos no lugar dessa mulher, na verdade, nós somos essa mulher, literalmente. E esse fluxo de sangue, ele tem, a gente vai ver no tópico 1.3 aqui, que ele tem uma conotação de impureza. Então, ela traz a ideia de pecado. Mas, no meio de nós, sempre vão haver pessoas que passam por diversos problemas, diversas dificuldades.
E às vezes os problemas eles não se resolvem rápido. São pessoas que às vezes você não sabe o nome, como dessa mulher, e você não sabe há quanto tempo está passando por aquela enfermidade ou por aquela necessidade. E com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil continuar a ter fé, porque a fé ela é provada no tempo. Quando você entra numa prova logo no início, você fala, não, essa prova vai ser breve, rapidinho ela vai passar, ela vai acabar. E às vezes ela demora. 12 anos, irmãos. 12 anos. Essa mulher, ela teve que ter uma persistência muito grande. Não só ela, né? O caso clássico que eu lembro de tempo, eu lembro muito. Lembro de Jó, né? Quantos anos Jó não ficou ali? Tem gente que fala que foi cerca de 15 anos, 17 anos. Jó naquela prova imensa. Se a gente for lá para o Evangelho de João, o homem do tanque de Betesda, 38 anos no tanque. Nem sabia que era Jesus. Essa mulher, 12 anos aqui, e 12 anos, qual que era a situação dela nesses 12 anos? Ela era impura. Se a gente lê Levíticos 15, 25 ao 30, ou 27, a gente vai ver que essa mulher, ela não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa. É como aquela pessoa que ela está... Hoje, podemos comparar uma pessoa indisciplina. Mas até pior que isso, ela não podia nem entrar no templo. Então, o fato dela tocar Jesus tornaria Jesus impuro. E não ela ficaria purificada. Agora, quando nós olhamos para nós vamos enxergar que os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. E essa mulher, ela dá uma lição de que mesmo com todos esses erros, esses pecados, Deus ainda quer nos purificar. A fé, o que eu acabei de ler aqui, a fé, ela vai muito mais além do que acreditar em algo que vai acontecer ou que já aconteceu. Na verdade, a fé ela é provada exatamente quando as coisas não acontecem. Quando as coisas não acontecem, é aí que a fé ela se torna maior. É muito fácil a gente acreditar e ter fé naquilo que parece que já vai acabar, ou que já tem uma solução, ou que eu já vi acontecer. Agora, quando você nunca viu acontecer algo igual, e você está lá no meio, você fala, já aconteceu, isso não tem jeito não. Eu até sei que Deus faz, mas comigo vai fazer? Ou quando passa 1, 2, 3 anos, 4 anos e não vem a resposta. Aí a fé começa a querer esmorecer, a diminuir. E era exatamente isso que essa mulher estava passando. No 1.2, a gente vai ver que ela tentou resolver os problemas por conta própria. Eu nem vou dizer que o que ela fez está errado, porque o que ela fez? Ela foi atrás dos médicos. Ela foi atrás do que ela tinha. E às vezes a gente coloca na prova assim, não, eu tenho dinheiro. Me parece que no princípio, a gente não sabe o nome dela, mas se ela conseguiu ir atrás de vários médicos, e aí fala que ela gastou tudo o que ela tinha, é porque no princípio ela tinha dinheiro. E agora ela se encontra pobre, né? Se encontra sem dinheiro nenhum. Mas ela pegou tudo o que ela tinha e tentou resolver aquele problema. E às vezes a gente passa por isso. A gente tem fé e do mesmo jeito que a gente tem fé, a gente vai tomando as nossas atitudes. Eu vou atrás do médico, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar. E, irmãos, eu não acho isso errado. A gente tem que tomar até cuidado e dizer assim, não, tem que colocar tudo nas mãos de Deus. Tem coisas que você vai entender que colocou nas mãos de Deus e esquece. Mas tem coisas que você vai procurando. Essa mulher não conhecia Jesus até então ela fez o certo. Estava com um problema de saúde e foi atrás dos médicos. E Deus permitiu que ela fosse até ele para que a situação dela ficasse pior.
E aí ela foi, gastou o dinheiro, e aí o verso vai dizer que ficou pior do que estava. Se o fluxo, vamos dizer assim, se o fluxo era tanto, dobrou, triplicou, aumentou mais ainda. E mais ainda, além de ela ter ficado pior, a saúde dela ter piorado, ela teve um agravante maior, porque agora ela já não tinha dinheiro. Se ela era casada, é até interessante nós notarmos que ela não podia mais ter contato com o marido dela. Então, provavelmente, ela já estava sólida. Já não tinha mais um marido, um esposo, porque não tinha. Levíticos aqui vai dizer que o homem não pode ter contato com ela. No dia que ela parar de sangrar, mais 7 dias para poder ter contato. Então, o tópico 1.2 é resolvendo os problemas por conta própria. E 1.3 é cerimonialmente impura. Eu não vou ler Levíticos 15, 25 ao 30, não, porque ele vai dizer exatamente isso, que a mulher, nos dias do fluxo intenso dela, o mesmo enfermo, ela não podia participar de nada. Ela estava impura. Ela não podia tocar. Quem tocasse nela estaria considerado impuro. Ela não podia participar de nada na igreja. E aí eu comparo isso com o problema do pecado. O problema de nós sermos impuros. 1.3. Esses são os problemas, né? Então, a gente está aqui apresentando os problemas no ponto 1. Alguém quer fazer algum comentário, tecer algum comentário desses problemas que ela já teve? Que ela tem? O que ela teve, né? Melhor dizer assim. A Roseli vai estar falando. A paz do Senhor a todos. A condição dessa mulher, sobre a condição dela, a gente trazendo para o dia de hoje, é a condição que estamos vivendo, né? Condição de isolamento, não podemos ter muito contato. Porém, nós somos todos, né? Então, eu não posso ter muito contato, mas eu tenho contato em casa com meu filho. Essa mulher, ela estava numa condição de que ela estava no isolamento, como nós estamos, porém, sozinha, ela não podia ter contato com o marido, com o filho, com ninguém. E a condição dela da falta do dinheiro, da falta, né, que o marido dela, elas poderiam ter algum recurso, mas o recurso foi gastado, né? É o que está acontecendo muito hoje. Muita gente, né, perdeu o emprego, né? O que tinha já gastou. Então agora é a questão da fé. Então a Bíblia é muito atual. Muitas coisas que a gente vê e a gente pode pensar assim, mas isso foi antigamente. Hoje estamos vivendo, só que hoje nós temos uma condição muito melhor. Porque hoje nós conhecemos, essa mulher, ela não conhecia, ninguém evangelizou ela. Ninguém foi até ela antes dela passar por tudo isso. Ela não teve uma profecia falando, você vai entrar no deserto, mas no final do deserto o Senhor estará contigo. Ela nunca assistiu um culto. Então, nós estamos, por tudo que nós estamos passando, nós ainda estamos em condições muito melhores. E é só nós esperar. Não importa se já tem 2, 3 anos. Não importa quanto tempo tem. Não importa se a gente vai ficar 12 anos. Importa que nós sabemos, nós temos consciência de que temos um Deus. E é aí que está a nossa fé. É essa hora de provar. Me perdoa? Me perdoa de eu falar de novo a mesma história, mas desde a hora que começou a aula, eu tenho sentido de falar. Quando eu estava passando todos os problemas que eu passei com o Renato, muita gente chegou para mim e falou, larga, desiste. Não tem mais jeito, esse menino, ele não quer. A gente só pode ajudar quem quer. E eu tinha fé, eu cria que Deus ia fazer um milagre na vida do meu filho. Eu não tinha condições, eu não quis largar. Eu fui movida por fé. Porque muitas pessoas falaram que não tinha mais jeito. Muitas. Muitas pessoas sabem que eu passei com ele. Não foi um dia, 2, foi 10 anos lutando. E no dia que ele morreu, literalmente, porque o meu filho morreu dentro de casa.
Eu acho que ali foi a hora que Deus provou realmente a minha fé. A hora que eu vi meu filho naquela parada cardíaca, meu marido falando, não tem mais jeito, já morreu. A minha enteada, Rose, esquece, Rose, não tem mais jeito. E eu falei, eu brandei dentro da minha casa, falei, não, ele não morreu, porque eu sirvo um Deus vivo. E o Senhor falou que eu vou ver ele no púlpito, eu vou ver meu filho no púlpito. Aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, prova para esse povo quem é o Deus que eu sirvo. E nós estávamos ali fazendo massagem cardíaca. O Renato já estava mais de 5 minutos sem vida. Só soltava aquela gosma branca. Então, aí a hora que eu falei isso, ele fez... e voltou. Então, eu sei qual é a fé dessa mulher. Eu tive porque eu acho que quando chega nessa situação, é porque Deus quer provar se realmente você tem fé. Se realmente você crê. E é por isso que em todo culto eu peço pelo meu marido. Porque eu tenho fé. Nem que seja na hora dele... Não sei, Deus é quem sabe. Mas Deus vai salvar. Eu acho que é aí que está a fé. Fé é crer no mover da mão de Deus a seu favor. Eu vejo fé assim. Fé é crer no mover da mão de Deus a teu favor, as tuas necessidades, a tua petição. Peço desculpa porque demorei e que Deus seja louvado. Vou aproveitar aqui o testemunho da irmã Roseli, eu vou ler um versículo que o Senhor colocou no meu coração, está em Hebreus, capítulo 10, verso 23, que fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nós temos que manter essa esperança, né? E a gente observa nesse primeiro tópico que o nosso professor trouxe, que essa mulher, ela perseverou durante 12 anos, né? E nada deu certo. Imagine você tentar 12 anos resolver um problema e as coisas não darem certo e, além de tudo, piorar a situação. Mas o que me chama a atenção é que ela ouviu falar de Jesus, né? E quando a gente tenta resolver e não dá certo, parece que é uma frustração tão grande que tudo que vem, toda informação que vem, a gente bloqueia, que fala, não, já tentei de tudo, não deu certo, eu não vou adiante, né? Esse Jesus não vai resolver, porque já não dá mais. Mas ela ouviu, ela perseverou e ela continuou acreditando. É uma esperança que brota no coração da gente, como disse a nossa irmã ali, nós não podemos perder a esperança. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse primeiro tópico também, é que uma das coisas que afastavam ela é a religião, né? E nós não podemos ser religiosos. Ontem eu tive a oportunidade na casa de uma irmã, ela me convidou para ver a situação em que ela está hoje. Há mais ou menos 12 anos atrás, 13 anos atrás, ela congregávamos com nós na igreja do Sônia Maria, Assembleia de Deus, no nosso campo aqui. E os irmãos ali tinham medo dela, porque ela chegava na igreja, os irmãos pensavam assim, hoje não vai ter culto, porque ela manifestava demônio de uma forma tão, era assim, devastadora, né, na igreja. Então, tinha que parar o culto, expulsar, e todas as vezes que ela ia, acontecia isso. E às vezes a religião afasta, porque as pessoas, ao invés de abraçar, muitas vezes a pessoa tem medo, se afasta e julga. Aí a gente muitas vezes ouvia pessoas falarem assim, é porque ela está vestida desse jeito, é porque ela não segue direito as doutrinas da igreja, não faz isso, não faz aquilo. Mas ninguém tinha uma atitude de te falar de Jesus, exatamente o que ela precisava ouvir, de fortalecer essa esperança que a nossa irmã Roseli falou aqui. E ela ficava nessa situação. Teve um momento que ela saiu, foi para outra igreja, tudo, e o Senhor, e ela continuou perseverando, continuou insistindo naquilo, e Deus a libertou, e hoje ela tem uma vida liberta pelo poder do nome de Jesus. Então, nós não podemos desistir. A irmã Roseli trouxe essa mensagem muito importante, que vem ao encontro dessa mulher que também não desistiu, ainda que nada está dando certo, ainda que
falte a vida ali, a pessoa tem que perseverar, porque fiel é aquele que prometeu, né? E se ele prometeu, ele cumpre para a glória do Senhor. Deus abençoe. Amém. Ainda, antes de ir para o 2, que também eu queria frisar um pouquinho mais ainda, no 1.3, o finalzinho vai dizer assim, ó: quantos estão cheios de angústias e sofrimentos, e pensam que não podem mais se aproximar de Deus, que ele se esqueceu deles. Acaba com a pergunta, né? Quantos estão dessa forma? É o problema da exclusão, né? Muitos, eles se sentem literalmente excluídos da igreja, porque eles se sentem impuros. Hebreus 10, a irmã Cláudia acabou de citar aqui, foi o verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quando a gente lê Hebreus 11, o verso 1, a gente tem que voltar no 10 e tem que ir até o 12. Como eu falei, eu gosto muito de Hebreus. Hebreus, ele foi escrito para uma comunidade que estava passando por uma prova terrível. Tanto que no capítulo 10, aqui no verso 32, ali, ele vai dizer: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serem iluminados, quer dizer, depois de terem aceitado Jesus, terem aumentado a fé deles, suportastes grandes combates de aflições. Então, era uma igreja que estava passando por luta, igual essa mulher aqui. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma posição melhor e permanente. Eu acho esse verso lindo. E aí, lá no verso 37, ele vai citar aqui uma profecia de Abacuque, né? Que Paulo em Romanos também vai dizer, né? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas mais uma certeza da esperança. Ele diz assim, ó: mas o justo viverá pela fé. Ou em Abacuque, ou em Romanos vai dizer: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E a gente pode até depois citar o 6:11, porque, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que os que se aproximam dele criam que ele existe. Aí o verso 39 vai dizer assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí entra no 11. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí a gente tem que lembrar que a gente vive por fé. O justo vive por fé. A gente vai lá para 1 Coríntios 4, e acho que o verso 27, depois o 5:17, e a gente vai ver que Paulo vai dizer assim: olha, não se atentando nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas as que não veem, porque elas são eternas. Isso é fé. Então, e aí vem o capítulo 11 de Hebreus, e ele vai falando cada uma das pessoas que viveram através da fé, e vai mostrando. Ele começa mesmo dizendo que pela fé entendemos que os mundos, verso 3, pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em Romanos 5:27, e eu vou ler esse, vou virar aqui, que eu já volto já para Hebreus 11. Romanos 5. E agora? Romanos 5. Eu tô com 27 na cabeça, mas não é não. Que Deus vai dizer assim, ó. Deixa eu ver se eu acho, senão. Que ele vai dizer que
que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe, ou aquilo que não é como se fosse. E eu já vou achar aqui. Tá? Ele vai falar no finalzinho do verso. Será que é o 5 mesmo? Será que eu tô com... Deixa eu achar aqui. Eu já volto para o 11. Devia ter marcado esse verso. Amém. Eu vou fazer assim, eu vou procurar aqui na Bíblia de pesquisa, que o bom disso aqui é que a gente acha fácil. Livro Romanos, a gente já volta para Hebreus. E Hebreus, irmãos, se a gente for vendo ali, ele vai falando sobre a história de cada um das pessoas do Antigo Testamento até mais ou menos Moisés. E aí ele vai mostrando sobre a fé de cada um deles. Vamos. Existência. Aqui ele vai achar para mim. Não achou. Vou apagar aqui. E aí a gente vai andando no 11 ali. Não achou? Por que eu tô... Vou mudar a palavra aqui. Traz. Acho que eu devo ter confundido o capítulo. Daqui a pouco eu acho, irmãos. Eu vou discorrer no 11 e eu já vou citar o Romanos. Então, ele vai falar sobre o Gênesis no capítulo 3, sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, sobre Sara, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre os pais de Moisés, Josué, Raabe, e aí no verso 32 até o 40 ele vai falar sobre vários outros heróis da fé. Eu vou ler do 32 ao 40, que também é outro texto maravilhoso para a gente ler, e depois eu vou chegar no 12. E do 12 eu vou lá para o verso 1 e 2, 3, depois eu vou lá para o 18. Por quê? Porque tá tudo falando de fé, irmãos. Hebreus, ele faz esse finalzinho dele aí, parece um tratado da fé. O 32 vai dizer assim, e que mais direis? Lembra que eu falei que ele está mostrando a fé como atitude? E aí ele vai mostrando a atitude de várias pessoas que precisaram agir com fé. Por que ele está dando esse exemplo? Porque ele falou que ele está falando para as pessoas da igreja de Hebreus, daquela comunidade, que elas passaram por várias coisas. Que elas estavam perdendo os seus bens materiais. Mas ele fala assim, olha, mas o justo viverá pela fé. E vai dizer que Deus não tem prazer de quem recua. E aí ele dá exemplos para fortalecer a fé deles. E de todos os exemplos ele vai lá e fala assim, e que mais direis? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefeté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, mas não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Já entra no 12.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais testemunhas são essas? São essas do capítulo 11. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta, irmãos? É padecer igual eles. Para os dias dos hebreus, para aquela comunidade, era padecer igual todos esses outros padeceram. Essa era a carreira que estava proposta. Aí ele diz assim, ó, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, porque ele é Deus, e ele tinha o gozo proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. É uma injeção de fé que o autor está dando. Se a gente, e falando do problema da mulher aqui, sobre a comunhão, a gente vai lá para o verso 18, sobre o problema da impureza dela. E a gente vai assim, ó, porque não chegastes ao monte, eu estou no capítulo 12 de Hebreus, verso 18, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Está falando do Sião, do monte Sinai. E ao zunido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Quer dizer, da antiga aliança, por Jesus não ter vindo na terra, a presença de Deus era tamanha que quem tocasse no monte tinha que ser morto. E o próprio Moisés, ele disse que ele ficou assombrado e tremendo. É o que essa mulher, ela sentia, né? Ela era impura e ela não... Quando Moisés ele desce do monte, as pessoas não podem nem olhar para o rosto dele. Quando Deus ele desce do monte, eles veem os trovões chegando no monte, ele parece que flameja, e os homens, a população fala, não, vai você, Moisés, porque se a gente for lá, a gente morre. O peso do pecado. Mas olha o verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, não é mais o Sinai, é o Sião. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E aí, quando ele fala que ele chega no Sião, ele está dizendo assim, olha, não estamos mais na lei. Não estamos mais na lei. Então você tem livre acesso. Não precisa mais ficar com medo do trovão acertar o Sinai, e se você tocar, você vai morrer. Não, agora é graça. Agora a Sião, ela está aberta. Pela fé você tem livre acesso. Pela fé você pode. Amém, irmãos? Esse era o meu resumo de Hebreus aqui, para mim já ir para Tiago, enquanto eu procuro Romanos aqui. Vou abrir para a irmã Cláudia dar uma pincelada aí, um pouquinho mais nessa situação. Aí a gente pode citar também o capítulo 2 aqui, os efeitos da fé. Mas, irmã Cláudia, pode ter a oportunidade de falar um pouquinho? Eu já acho o versículo que eu estava procurando. Irmãos, a gente comentou aqui sobre a vitória dela em relação aos preconceitos, né? Ela estava vulnerável, né, em muitas situações sociais, religiosas, emocional, né?
ela também, no tópico 2.2, vai dizer que ela venceu a multidão, quer dizer, as barreiras, ela conseguiu superar. Ela não poderia estar naquele lugar, no meio daquelas pessoas, muito menos tocar em Jesus, né? E ela conseguiu ultrapassar todas essas barreiras para que ela pudesse atingir o alvo que ela tinha, que era a cura, era o milagre. E não é diferente na vida de cada um de nós, na vida de muitos, né? Muitos que estão vivendo nos dias de hoje. São muitas as barreiras que se impõem. Às vezes essas barreiras, elas se encontram até no meio da nossa família, né? No lugar onde a gente está trabalhando, até na igreja. Se a gente for pensar, a gente tem que ultrapassar algumas barreiras para alcançar o alvo. Isso nos demonstra uma atitude, uma posição de atitude, né? As pessoas não podem se acomodar numa condição de dificuldade e não buscar esse resultado que ela buscou ali. E aqui no tópico 2.3 vai falar de um toque de fé, um toque especial. Ela, conseguindo ultrapassar toda aquela multidão, ela se aproximou de Jesus e tocou com fé na orla dos seus vestidos. Às vezes nós queremos tocar, a gente percebe muitas vezes que as pessoas vêm ao templo, vêm à igreja, às vezes ouvem a palavra, mas essa fé não é aflorada no coração, a fé vem pelo ouvir, e a gente precisa tocar com fé, acreditando. A nossa irmã Roseli falou que ela teve confiança, ela viu seu filho morto, mas ela acreditou na palavra de Deus. Então, a palavra muitas vezes é pregada, nós estamos aqui todos os domingos ensinando a palavra, mas a gente percebe, às vezes, um esfriamento, né? As pessoas ouvem, mas aquilo não toca o coração. Às vezes as pessoas acreditam mais num mentor da internet, né? Numa pessoa que vai dar alguma informação na internet, alguma dica para isso, uma instrução para aquilo, a pessoa acredita naquilo e faz. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, ela não é, a fé, ela não aflora. Então, nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que a gente ouça essa fé, e essa fé venha a atingir a nossa alma, a ponto de nós acreditarmos. As pessoas hoje estão perdendo a credibilidade no poder do Deus que serve. E nós não podemos deixar de crer, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir, mas um ouvir diferente, não é só escutar, não. Ela tem que ouvir e ela tem que fazer um efeito na alma, né? No coração, na vida da gente. Que quando a gente passar pela adversidade, pelo problema, nós acreditarmos que o nosso Deus, ele tem poder. Então, que nessa manhã nós possamos tocar na orla das vestes do Senhor com fé, né? Estenda a tua mão, creia, profetize, acredite que o Senhor é poderoso. A palavra do Senhor está sendo ministrada sobre as nossas vidas nessa manhã. Da mesma maneira que aquela mulher conseguiu a sua cura, hoje o Senhor também tem poder para derrubar muralhas, para atingir a nossa vida com milagre, com cura, com transformação, né? Com a esperança. Quantas pessoas a gente vê, pessoas totalmente sem esperança, e nós precisamos, irmãos, ter essa atitude de fé, e quando nós temos isso, a gente transmite a outras pessoas. Essa mulher, a atitude dela está sendo falada hoje, nós estamos aqui falando de uma mulher que teve fé, e essa fé, ela nos envolve. Então, quando nós temos fé, outras pessoas também serão atingidas pela nossa conduta, pelo nosso testemunho, pela nossa perseverança. Então, que nessa manhã fique essa mensagem para o nosso coração, vamos tocar em Jesus com fé. A palavra está sendo aqui dita para que a gente possa ter esse sentimento, essa prática. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem. Eu achei que é Romanos 4,17. Eu falei 5,27. Eu pulei um capítulo e aumentei 10. 10 versículos. 4,17. Diz assim, ó, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, esse é o nosso Deus, né? As coisas, ele chama as coisas que não são como se já fossem, através da fé. E eu acho interessante que a gente volta lá na lição passada, no trimestre passado, e aí a gente olha assim pela eternidade de Deus, né?
Lembra que quando a gente falou sobre a eternidade, eu falo assim, ó, imagina o que é a eternidade. Nós somos presos no tempo, né? A gente é preso em um acontecimento acontece depois do outro, né? Sucessivos. E Deus, ele está fora do tempo, porque foi ele que criou o tempo, assim como ele está fora do espaço, porque ele criou o espaço. Então, é errado a gente pensar que Deus, ele tem um limite. Ah, ele está aqui ou não está ali. Eu falei que Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e não está em lugar nenhum. Porque foi ele que criou o espaço, ele está fora do espaço. E do tempo também. Ele está em todos os instantes. E também não está em instante nenhum. Presente, passado e futuro para ele é como a mesma coisa. E por isso que ele pode chamar as coisas que não são como se já fosse. Ele chama Abraão de pai de uma grande multidão, como se Abraão já fosse, mas ele não era. E a gente vai enxergando as promessas em Hebreus 11 exatamente dessa forma. Ele nos chama de reis e sacerdotes quando nós ainda não somos, mas para ele nós já somos. E a gente consegue enxergar isso através da fé. A gente toma posse das coisas que ainda não aconteceram pela fé, porque nós enxergamos. Aí a gente pega um pouquinho dessa eternidade de Deus. E aí a gente vive como se já fôssemos, né? Voltando para a lição, o tópico 2, os efeitos da fé, existem uns 3 pontos. Vencer os preconceitos, vencer a multidão, e o 2.3, um toque especial. Irmãos, no tópico 1, a gente viu toda a condição da mulher, todas as dificuldades. E aí, no tópico 2, a gente tem que ver como que ela venceu as dificuldades, que é os preconceitos. Ela era uma pecadora, ela era uma mulher, fluxo de sangue. E Deus, e como que ela vence? Ela vence através da fé. A fé deu força para ela vencer essas barreiras. Vi a multidão das pessoas que dizem, não vai dar certo. Acabou, não tem mais jeito. Não, para você não tem mais jeito. Parece a cena do cego de Jericó, o Bartimeu, né, o filho de Timeu. Para de gritar, ele não te ouve mais. E ele gritando, Jesus, filho de Davi, não para, não tem mais jeito, ele não te ouve. Mas por que ele continuou gritando? Porque ele tinha fé. Porque, às vezes, a pessoa que está do seu lado, ela não tem a sua fé. E ela vê a situação tão difícil, e ela fala assim, não tem jeito. Então, ela fala até por, eu diria assim, até por amor para você. Você fica um pouquinho quieto que não vai acontecer, então ele tenta te consolar que não vai acontecer. Não é porque ela não queria que o Bartimeu recebesse a cura. É porque a pessoa que estava do lado dele não tinha fé dele e acreditava que ele não ia receber mesmo. É a mulher de Jó. A mulher de Jó, ela não é má com Jó. Ela fala assim, olha, ela amava tanto Jó que ela queria que o sofrimento dele acabasse. Só que a mulher de Jó não tem a fé de Jó. Então, a pessoa, ela tem que procurar ouvir as pessoas que têm fé. Porque as pessoas que não têm fé, elas vão jogar você para baixo, para não ter fé. E aí a fé, ela vence a multidão. A multidão de incrédulos, a fé vence. Porque um pouquinho de fé, ela se torna uma fé imensa. Como se Jesus vai dizer, ó, se ela tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, que é menor das hortaliças, você vai poder dizer para um monte, olha, vai daqui para ali e vai acontecer. Por quê? Porque esse grão de mostarda que é tão pequenininho, ele vai crescer em uma árvore frondosa e enorme, gigante. Então, a fé, ela vence multidões. A fé, ela vence preconceitos. A fé, ela vence situações que não tem jeito, que não tem solução. Um toque especial aqui, não sei se era o 3 que vai falar, mas algo interessante aqui, que Jesus deixa bem claro, é que é através da fé, não é através pelo fato de ter tocado nele. Não, porque várias pessoas tocavam, né? E aí as pessoas, não, eu vou orar pelo copo de água. O copo de água pode ser um instrumento de fé, para despertar a sua fé.
Tem pastor que já critica totalmente e fala que não vai fazer isso nunca, orar por um copo de água, ou orar por um... Não, irmãos, eu respeito o conhecimento e de cada um, a intimidade, porque Deus ele fez milagres através de bordão e fez sem bordão. Ele fez através de cajado e pode fazer sem cajado. E às vezes um copo de água pode despertar a fé de alguém. O problema é que a pessoa não pode colocar na água a fé dela, porque a fé é Jesus. Então, Jesus, o instrumento que ele usou foi a orla do vestido. Mas nós que já estudamos e estamos aqui para aprender, temos que ter isso em mente. Não é a orla, é a fé. Eu sempre falo, respeite as pessoas que não chegaram nesse conhecimento. Se ela precisa de um copo de água, de alguma coisa, amém. Vai tentando fazer ela entender. Mas respeite, porque eu vejo que também tem gente que já chega e já não quer fazer nada, né? Mas o toque especial aqui é exatamente isso, é a fé. E a gente vai ver desfrutando os benefícios da fé no tópico 3. Experimentar o poder de Deus, reconhecimento público da fé, certeza da salvação em paz. E antes de entrar no tópico 3, e eu falei que eu ia fazer isso, e eu não vou deixar de fazer, vou falar um pouquinho sobre a fé e as obras, porque a lição de hoje é exatamente isso, né? Uma atitude de fé, uma atitude de obra. Aqui, em Tiago, está muito mais a ver com as nossas ações no âmbito de encontrar uma pessoa necessitada, tudo, mas tem a ver porque é através da fé. Hebreus 2, no verso 14 até o 26. Hebreus não, Tiago 2, 14 ao 26. Irmãos, me ajudem aí que às vezes eu vou confundindo os textos. Irmãos, Tiago, a gente não pode sair daqui sem ter esse texto bem claro na nossa mente. Também é outro texto de fé que é importantíssimo, porque aí a gente concilia tudo aquilo que Paulo fala sobre fé com a fé na prática, que é a lição de hoje. Tiago 2, 14 a 26. Tiago é epístola geral, né? A primeira das epístolas gerais, está logo depois de Hebreu aí, que a gente acabou de ler Hebreus, está na sequência. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É uma pergunta. O que você aproveita? Porventura a fé pode salvá-lo? A gente sabe que é a fé que salva, né? Não é a obra que salva. Senão a gente vai cair no erro de tantas seitas aí, né? Mas parece que Tiago está falando, olha, essa fé salva. Ele diz que tem fé. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Quer dizer, chegou uma pessoa lá nua, com fome, o Bruno que fala aqui com pouca roupa, tá um frio tremendo, ele tá com pouca roupa e com fome. Aí você fala assim, vai lá, se aquece e come. Só que você não deu nada para ela. É isso que o Tiago está chamando a atenção. E aí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É uma fé morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Pelas árvores, pelos frutos conhecereis as árvores. Porque a fé, eu sempre falo assim, é uma qualidade, né? Um substantivo abstrato, né? Você não toca a fé. E como você prova que você tem fé? Como você prova que você tem amor? Como você prova que você tem esperança? Porque você não toca o amor, você não toca a fé, você não toca a esperança. Tessalonicenses 1:3, e eu já volto para Tiago aqui, vou deixar marcado aqui, eu já volto já. Que é só para a gente andar um pouquinho nesse verso aqui. Tessalonicenses 1:3. Ele vai dizer assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, então a obra está relacionada com fé.
do trabalho do amor, que ama faz trabalho. Que ama, o trabalho do amor é o que é? Tudo que você vai fazer, faça com amor. Então, quando você está ministrando a aula, se você vai ver que você ministra com amor. Se você está ensinando, se você está pregando, se você está cantando, se você está ajudando, porque você pode até ajudar uma pessoa e ajudar sem amor. Então, quando você trabalha, quando o fruto do trabalho, você vê se o trabalho foi feito com amor. E da paciência e da esperança no Senhor. Quem tem esperança tem paciência. Então, os três dons de Paulo aqui, os principais teologais aqui, estão aqui. É a fé, amor e esperança. A fé você vê pelas obras, o amor pelo trabalho e a esperança pela paciência. Voltei para Tiago, só para mostrar que Paulo está em concordância com Tiago. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas tu dirás, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, você diz que você tem fé, e eu digo que eu tenho fé, mas eu não estou dizendo, eu te mostro que eu tenho fé pelas obras. Por quê? Porque a fé você não vê. Mas quando você vê que alguém ele se esforça tanto para chegar por trás da multidão e tocar na orla de Jesus, está dizendo que tem fé. Ali está mostrando que tem fé, porque essa foi a obra da fé dela. Agora essa pessoa fala, eu tenho fé, mas eu estou sentado aqui, não faço nada, e aquela fé inapta, né, que não faz nada, está parado, eu acredito, eu estou acreditando, mas não está fazendo nada. Tem fé? Tem, diz que tem, mas ele está dizendo que, o Tiago está dizendo que não. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Tá certo? Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? É uma fé morta, é uma fé que até os demônios têm. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quer dizer, olha só a fé de Abraão. Ele conheceu que ele tinha fé pelas obras. Bem vês aqui que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então é importante a gente nós termos essa distinção de fé e obras. E é possível você fazer obras sem fé também. É possível você fazer obras sem ter fé. Pode ser outro motivador que faz você ter obra. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero parecer que eu sou bonzinho. Eu quero ser reconhecido por alguém. Eu quero ser reconhecido pelo ministério, então eu vou fazer o melhor de mim aqui para ser reconhecido pelo ministério. Isso não é fé. Eu quero ser salvo e eu vou fazer isso aqui porque eu vou ser quem faz isso é salvo. Os espíritos têm muito disso, né? Eles se preocupam muito com a obra. Então, o importante é a fé. Então, o motivador é a fé. Mas você só mostra que você tem fé com obras. Mas as duas têm que andar juntas, né? Existe obra sem fé e existe fé sem obra. Na verdade, não existe fé sem obra, mas você não consegue provar que você tem fé sem obra. Este é o que eu queria deixar claro. Tópico 3. Experimentar o poder de Deus. Então, olha, a gente estudou sobre os problemas que a mulher tinha lá no tópico 1, a condição humana. Os efeitos da fé. O que a fé vence? A fé vence montanhas, a fé vence multidões, a fé vence os preconceitos. A fé, ela te dá a condição de ter um toque especial. Porque sem fé, várias pessoas tocaram em Jesus, mas nenhum saiu dínamos, né? Que foi quando ele fala, de mim saiu virtude, dínamos, de mim saiu poder, saiu força. Então a fé, ela é uma chave para você conseguir tocar e sair virtude. Sem fé você toca e não sai nada.
para te dar esperança. Eu imagino assim uma pessoa, o Jesus, ele como se estivesse cheio de carga elétrica lá. As pessoas chegavam tudo com luva e tocando em Jesus com luva de borracha e ninguém sentia nada. Sem esperança, é difícil você lutar por alguma coisa. Então, a fé te dá esperança para que você tenha essa esperança, você possa lutar por alguma coisa. Você pode ter se nortear. E sem esperança, eu vou pedir uma coisa que eu estou vendo que já acabou, que não tem mais jeito. Então, a fé te dá esperança para você ir atrás dos seus objetivos, da sua necessidade, da tua cura. A irmã Roseli lembrou bem aqui, e a gente já junta até com a esperança aqui, que se você não tem fé, eu não sei se os irmãos de casa ouviram bem, eu disse que não, se você não tem fé, você não tem esperança. A fé, ela, através da fé que você acredita que Deus ele pode, que ele vai, você tem esperança. E aí eu estava dizendo aqui que eu enxergo ali todo mundo tocando em Jesus com luva, né? Eu penso assim, Jesus como se fosse uma carga elétrica terrível, né? Um fio de energia. Se você chegar no fio de energia e tocar com uma luva, você não toma choque. Aí a fé, ela tira essa luva aí, você toca e sente. Então, essa mulher, ela tocou vamos dizer assim, do profundo, né? Ela fez algo diferente ali que Jesus, ele se surpreende, né? Jesus não se surpreendeu, mas ele vai dizer que dificilmente ele acha uma fé igual, né? Marcos, ele vai contar também a história da mulher sirofenícia e vai dar um testemunho de fé dela tremendo. Bom, desfrutando os benefícios da fé. Primeiro, experimentar o poder de Deus. O dínamo de Deus. Eu até grifei o que o comentarista disse aqui, do William MacDonald. Ele diz uma expressão assim, ó: a carne aperta, mas a fé toca. Porque muitas pessoas estavam apertando Jesus, a multidão apertava Jesus. E tem gente que quer pôr Jesus na parede e quer apertar ele. Mas às vezes um simples toque, e a gente fala simples não desmerecendo, porque o toque foi totalmente diferente, não foi de maneira nenhuma simples. Mas vamos usar essa expressão mesmo, mas um simples toque sai muito mais poder, ou sai o único que saiu poder foi num simples toque. Então, a fé, ela nos dá a condição de experimentar o poder de Deus. Você quer experimentar o poder de Deus? Creia. A fé te dá, ela te dá a condição de experimentar esse poder. Se não tiver fé, não tem como. E aí a gente vai para Hebreus 11:6, né? Que eu já passei rapidamente, mas é o nosso textuário. Ora, sem fé é o quê? É impossível. O que é impossível? Não tem como. Não tem como. Então, irmãos, não tem outro caminho. É quando eu falo assim, ó, eu tenho que ir daqui até aquela porta ali. E alguém fala assim, eu vou por aqui, eu vou por ali. Aí eu vou dizer para você, não, irmãos, não tem como. Só tem um caminho, e o caminho é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você quer agradar a Deus? Você necessita, você tem que ter fé. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Tem muita pessoa que se aproxima de Deus, mas não acredita que ele existe. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus, mas não creem que dele vai sair virtude. Existia uma multidão em volta de Jesus, tocando, apertando e estando lá dele, mas eles não criam que ele realmente era Deus. Mas existia uma mulher naquele dia, naquela multidão, que ela realmente acreditava que Jesus podia curá-la. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você quer se aproximar de Deus?
Se aproxime, mas creia que ele existe. Creia que ele é galardoador dos que o buscam. Creia que se você for atrás dele, você vai receber algo em troca. Que você vai receber a sua salvação. Reconhecimento público da fé. E aqui o importante para a mulher é que ela estava afastada do rito, né, da religião judaica. Ela estava excluída da sociedade. E aí Jesus fala assim, olha, ela que tinha que ficar escondida, porque teve que ir por trás. No meio da multidão, ela não podia se levantar. Jesus fala assim, olha, agora põe ela de pé e no meio de todo mundo fala com ela. Por quê? Porque ela teve fé. Então a fé, ela nos dá esse reconhecimento público da fé. Nem sempre. Tenho que fazer pôr uma aspas aqui que nem sempre. Às vezes eu tenho que fazer aspas na fé aqui que às vezes você vai ter fé e você não vai receber aquilo que você tanto quer porque Deus ele está te provando a tua fé e a maior recompensa você vai receber, que é o céu. Então nem sempre também você vai receber o reconhecimento público. A gente tem que falar que importa que Deus cresça e que eu diminua. Mas para essa mulher aqui que ela ficou tanto tempo sem ter um contato com Jesus, vamos dizer assim, com a igreja local, a sinagoga, ela é reconhecida publicamente. E aí Jesus vai dizer assim, ó, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E aí o mais importante de tudo, irmão, a gente tem que sempre voltar para esse tema aqui. 3.3, certeza da salvação. A fé, ela nos dá a certeza da nossa salvação. Eu sempre falo, quando eu olho Hebreus 11:1, o que eu olho é a salvação. É o que eu não vejo, é o que eu não... As pessoas falam assim, mas como você prova Deus? Como você sabe que Deus existe? Pela fé. E pela fé nós temos a certeza da nossa salvação. Não existe outro meio de provar a existência de Deus mais forte do que a salvação. Existe sim, a gente estudou, existe a natureza, existe... mas quanto à natureza, quanto tantas outras coisas, a gente só consegue provar que existe um Criador. Não é, irmãos? Olha, existe um quadro aqui. A gente prova que existe um pintor. Mas a gente não sabe dizer se esse pintor, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era um homem, se ele era uma mulher, se ele era loiro, se ele era moreno, a gente não consegue dizer. Então, quando a gente olha para o mundo, alguém pode dizer, não, tudo bem, o mundo foi criado por um Deus, mas esse Deus é bom? Esse Deus ele não fez e foi embora, o deísmo, né? Existe até uma pintura interessante que existe uma pintura de Hitler, de uma paisagem linda, e alguém fala, nossa, mas quem fez essa pintura aqui? Ele fala assim, não, foi um homem tranquilo e bom. É quando vai ver, aquela pintura que pintou foi Hitler. Então o mundo, quando você olha para a natureza, você fala, não, alguém fez, alguém criou. Há uma mente sábia. Mas você prova a existência de um Deus, mas você não prova a existência de um Deus bom. E aí, pelas Escrituras, a gente vai saber que nosso Deus, ele é um Deus bom, eterno, maravilhoso, e a gente vai aprender todas as características de Deus. Mas a nossa ferramenta para acreditar nisso é a fé. Eu leio a Bíblia e pela fé eu acredito que nós temos um Deus bom. Nós servimos um Deus bom. É a fé. A fé, ela nos dá essa certeza. A fé nos dá a certeza da existência de um Deus bom, de um Deus onipotente, onipresente, e tudo que está escrito na Bíblia. E a fé nos dá a certeza da nossa salvação. Amém, irmãos? Vou abrir aqui para a irmã Cláudia fazer as considerações,
O irmão Josafá também, depois eu vou pedir para ele fazer o término aqui. Amém, irmão Josafá? E se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Só quero agradecer a Deus por ter participado desse momento tão especial, essa lição tão maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa fé possa ser fortalecida nessa manhã, irmãos. Nós precisamos sair daqui com a nossa fé edificada. Eu quero apenas ler aqui um trechinho que o comentarista colocou, eu achei bem bonito isso, e eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim, olha, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Ela é o alicerce sólido da vida do cristão. Por essa razão, a palavra de Deus nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós não conseguimos lidar com circunstâncias, com dificuldades que nós não conseguimos ver, né, está em situação extrema, acima das nossas capacidades, essa fé, ela é indispensável, ela é o alicerce da vida do cristão. E nós não podemos perder isso de vista, né? Não podemos deixar de buscar essa fé constantemente em Jesus. É como disse o nosso irmão muito bem aqui, tocar em Jesus sem as luvas, né? Porque dele sai poder. E nessa manhã o Senhor está ministrando em nossas vidas esse poder, para que a gente possa continuar vencendo em nome de Jesus. Seja qual for a dificuldade que nós temos aqui, eu creio que cada um tem o seu processo, a dificuldade para lidar, mas nessa manhã a nossa fé foi acrescida pela palavra do Senhor. Nós tocamos em Jesus com as mãos, né, puras, sinceras, na presença do Senhor, e do Senhor saiu virtude para nós, glória a Deus por isso. Então eu agradeço essa grande oportunidade, pedimos aos irmãos que não nos deixem, irmãos, participem mesmo, aqueles que não podem vir, continuem participando de casa, mas participem. Gostaríamos de solicitar quem pode, venha participar conosco aqui, sentimos muita falta. Na próxima lição, lição de número 4, nós aprenderemos as lições de uma figueira infrutífera. Irmãos, já vão estudando aí na semana para trazer perguntas, para a gente ter uma aula interativa, dinâmica, e eu creio que o Senhor continuará abençoando a nossa escola bíblica dominical. Eu quero agradecer e desejar um bom domingo a todos. Muito obrigada, professor, pela oportunidade também. Que Deus abençoe. Amém? Alguém quer fazer mais um comentário? Não? Alguém de casa? Bom, o Safá vai fazer o tema. Paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Definição de fé, confiança, né? Esperança. Nós temos a esperança em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, né? A nossa fé está firmada em Jesus Cristo, que um dia morreu por nós. Vamos agradecer ao Senhor. Esperar as irmãs se ajeitarem ali. Vamos orar? Senhor e eterno Deus, Pai de poder e Pai de glória, Senhor, queremos te louvar, Pai querido, Senhor eterno, Pai, porque a nossa fé está firmada no teu Filho Jesus, meu Pai. Senhor, que tu possa, Senhor eterno, Pai, ser conosco, meu Senhor. Que mais à noite também nós possamos vir te adorar no templo, Pai querido Senhor. Assim, se o Senhor permitir, meu Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê um bom dia na tua presença, Pai querido Senhor eterno, e que nós possamos confiar em ti, meu Pai querido Senhor, porque a nossa esperança está firmada em ti. Pai, assim nós queremos já te agradecer, te louvar por esta aula, Pai querido Senhor eterno, pelos professores aqui presentes, o Ricardo, a Cláudia, pelos irmãos aqui presentes, meu Senhor. Assim nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.